conhecer o Clube de Permuta e dar esse pontapé inicial para 2026 de uma forma inteligente. Quando a gente tem esse olhar, a gente aumenta muito o nosso espectro de ação. Então o convite é para poder sair da caixinha. É de pensar de uma maneira um pouco diferente do que o convencional para poder ter um 2026 diferente do que foi 2005, 2024, 2023. Para a gente poder fazer diferente, uma das alavancas que a gente possui, está instalada em Franca há muitos anos, é um sucesso, é o Clube de Permuta. Estou convidando, obviamente, para um empreendimento que é meu, mas que eu tenho convicção que pode ajudar os empresários a destravar a mentalidade e fazer negócio de um jeito diferente, muito mais eficaz e inteligente. Muito boa tarde. Muito boa tarde, associados. Muito boa tarde, convidados. É uma alegria muito grande receber todos vocês no nosso Segredo do Chefe, que é o nosso primeiro evento do ano. Vamos dizer que estamos começando o evento. E uma alegria muito grande receber o Mel aqui hoje, o fundador da plataforma do Clube de Permuta, para que a gente possa iniciar o ano de uma maneira diferente. Iniciar o ano trazendo em evidência, trazendo à luz todos os conceitos e tudo aquilo que a gente tem como melhores práticas, com as melhores dicas, com a melhor forma de fazer, onde a gente vai visitar hoje, na palestra do Mel, a essência do Clube de Permuta, que é essa plataforma que aqui em Franca já estamos com mais de 140 empresas, que já passou de 500 milhões de reais em negociações aí desde o início da sua história, e que todos vocês possam principalmente se inspirar com tudo isso que o Mel vai trazer para a vivido em 2025 e tudo aquilo que a gente pretendia viver em 2026. E nada melhor do que começar o ano reforçando para vocês eventualmente aumentarem muito mais o conhecimento sobre como utilizar a plataforma do Clube de Permuta para alavancar os negócios de vocês através das permutas multilaterais. Leonardo Bortometo, ele é administrador de empresas, graduado pela Universidade FUMEC, fundador do Clube de Permuta, como todos sabem, a maior plataforma de permutas multilaterais da América Latina, conselheiro de diversas empresas e corporações, ex-presidente do Conselho Consultivo da Anatel, da Sucesso Minas e a Sucesso Nacional. Possui ampla experiência em gestão empresarial, relacionamento com clientes de forma estratégica e oportunidades de novos negócios das empresas. O que vocês vão receber aqui hoje são muitas pérolas, muitos insights de como vocês conseguem utilizar melhor ainda a plataforma do Clube de Permuta do que vocês já utilizam. Mais de 20 anos ministrando palestras sobre gestão de negócios, empreendedorismo, desenvolvimento econômico e economia compartilhada. Sem muitas delongas, já quero pedir para vocês já iniciarem aí a marcação, como todos já estão acostumados, do prato principal e a sobremesa que vocês querem saborear. Meu amigo Leonardo Bortometo. Muito obrigado. Boa tarde. Vou dar uma chance. Boa tarde. Obrigado pelo convite, Kátia, querida. Obrigado, Lídice. Obrigado, Aline, todos vocês. Márcio, obrigado por poder estar aqui em Franca. Com a introdução feita aqui pelo Mandário, eu fico até um pouco preocupado com o tamanho da expectativa que ele gerou. Mas a realidade é que eu preparei um conteúdo. Quando eu recebi o convite do Mandário, eu falei assim: Mandário, mas eu vou lá para falar o quê? Porque se eu for lá para poder explicar o que você já explica, ou eu vou tomar uma vaia, ou você vai tomar uma vaia. Então não queremos que ninguém tome vaia. O que a gente quer é que de alguma forma esse conteúdo produza algum efeito na sua vida. Aliás, essa é a métrica e o parâmetro que cada franqueado nosso tem para escolher um chefe para o Segredo do Chefe. De alguma forma, o que você vai ouvir sempre nesse evento, seja comigo ou com qualquer outra pessoa que tiver, isso que eu vou te mostrar, eu nunca mostrei para muita gente. Isso nunca foi uma palestra pública, televisiva, nem de rede social. E por que não? Porque trata de coisas que para mim são caras, que para mim verdadeiramente fazem diferença na minha vida. Eu não estou falando só da minha vida profissional e empresarial. Eu vou começar essa apresentação
explicando um pouquinho do que é a minha vida, que talvez você não conheça. Como eu estou falando aqui com amigos, eu estou falando com associados esses que, se forem assíduos nos eventos, todo negócio gastro, vê minha cara lá e vê eu apresentando um tema. Foi até interessante, um dia eu cheguei, acho que foi em Passos, eu estava num restaurante e falei assim: moço, o senhor trabalha na televisão? Eu falei: não, eu não estava na CNN ainda. Aí ele falou assim: não, eu conheço o senhor de algum lugar. Sempre que acontece isso, eu pergunto: você é associado do Clube de Permuta? Sou. Você me vê naquela televisãozinha, mas é gravação, não é para todo mundo ver. Ele falou: ah, o seu moço do vídeo. Então, essa faceta eu sei que você conhece. Eu queria te mostrar com um pouquinho mais de profundidade. Nessa foto aqui, você vê o meu mundo, você vê a minha história. Nessa foto aqui você não enxerga, mas Deus está aqui. Eu sou cristão, casado com a Carolina, pai de Samuel e Davi. Samuel o mais velho, Davi o mais novo. Samuel e Davi não podiam nascer, eles só nasceram porque quem não aparece na foto é fiel para poder fazer com que eles nasçam, foi Deus. Minha esposa, ela tinha endometriose, e a primeira sentença que ela recebeu quando a gente casou, Kátia, foi de que a gente deveria rapidamente ter filhos, porque o quadro evolutivo dela, da endometriose, era não gerar filhos. Esse ano eu vou fazer 20 anos de casado, Samuel tem 15, então é claro que a gente não aceitou a sentença que o médico deu. Eu não estou falando para você não aceitar o que médicos dizem, eu estou dizendo que quando ele falava, para mim, isso não era a minha sentença, para minha esposa isso não era a sentença, e a gente resolveu seguir aquilo que a gente entendia que deveria se fazer. E hoje todo o nosso mundo, meu mundo, gira em torno disso aqui. Para que isso aqui funcione muito bem, algumas coisas eu preciso fazer. Eu quero que você entenda um pouquinho princípios e valores. Isso aqui importa muito. Isso aqui é o que eu preciso fazer para que aquilo que importa muito funcione muito bem. Eu sou fundador do Clube de Permuta, como vocês sabem. Eu sou comentarista da Rádio Itatiaia, a rádio mais ouvida do Brasil. Também comentarista recente agora na CNN. Já fui vice-presidente da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Já fui presidente do Conselho da Anatel, estive lá por 6 anos. Fui presidente da Sucesso Nacional, a maior entidade de representação de tecnologia do país, tanto da Nacional quanto em Minas, que é o estado que eu escolhi para poder morar. Eu brinco, falo com a minha esposa, quando essa parte aqui de ex está maior do que de atual, é sinal que tem justificativa para a barba branca. Cada vez mais eu tenho ex, cada vez menos eu tenho cargos atuais. Eu vou te explicar uma coisa que aqui começa uma história que nem todo mundo conhece. Coincidentemente eu estou fazendo essa palestra no dia 27 de janeiro, hoje fazem 5 anos que meu pai faleceu. E eu vou trazer um fato aqui importante de 1984. Agora eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar. Isso é uma coisa íntima que eu quero compartilhar com você, porque de alguma forma eu acredito que isso pode te ajudar. Em 1984 eu tinha 6 anos. Eu me lembro como se fosse ontem isso que eu vou te falar, porque isso me marcou enquanto criança. Eu fui até a escola chama Escola Canarinho, Educação Infantil, em Piracicaba, aqui perto. Eu fui criado em Piracicaba. Meu pai me levou no 2º andar e lá a gente conversou com a dona Neide. Olha, como é que você lembra disso tudo? Porque eu converso com a dona Neide, até outro dia a gente conversava. A diretora da escola. A diretora da escola recebeu meu pai, e meu pai, ele era joalheiro pedrista. É o joalheiro, tem uma joalheria e ele tinha um comércio de pedras preciosas. Ele chegou na sala da dona Neide e abriu um rolo de joia. Quem conhece joia sabe o que eu estou falando. O rolo, efetivamente um rolo de couro, lá dentro está cheio de joia. Ele abriu
A hora que ele abriu, a dona Neide, ai, Divaldo, que lindas! E ela começou a escolher joias. E foi tirando joias. Ela achou tão linda que ela chamou a Beth e a Valéria, que eram professoras, filhas dela. Chamaram as duas professoras. Divaldo, que coisa maravilhosa. O nome do meu pai é Divaldo. Foram lá e recolheram mais joias. Aí eu lembro que ao final, eu não entendi muito bem o que estava acontecendo. Meu pai fechou o rolo, elas ficaram com as joias, a gente saiu daquela sala, elas estavam extremamente felizes, meu pai estava extremamente feliz, se cumprimentaram e foram embora. Antes de descer a escada, eu falei, papai, por que elas vão ficar com a joia? Está na sua. Aí ele falou assim, porque eu estou pagando a sua escola para os próximos 2 anos. Eu falei assim, pai, a gente é muito pobre mesmo. Ele falou assim, por que você está perguntando isso, meu filho? Porque elas ficaram com as suas coisas, porque a gente não tem dinheiro para pagar. E meu pai fez uma coisa que marcou minha vida para sempre. Ele praticamente ficou na mesma altura que eu estava, abaixou a altura do meu olhar, 6 anos, e falou assim, filho, nós não somos pobres, nós somos inteligentes. A maioria dos seus coleguinhas não tem um pai que pode pagar a escola 2 anos seguidos de uma vez. A gente pagou porque o que a gente fez aqui foi permuta. Naquele dia, com 6 anos, eu entendi o seguinte, permuta é bom, porque meu pai está feliz, meu pai não é bobo. Permuta não é coisa de pobre, permuta é coisa de gente inteligente. Então faz sentido esse tal de permuta. E eu poderia citar aqui inúmeros casos onde a permuta na minha casa, independentemente do que eu fazia, era a realidade. Uma informação, em 1989, que é isso, Léo? Trabalho escravo infantil? Não. Eu tinha 11 anos, eu comecei a trabalhar com 11 anos. Meus filhos trabalham desde os 11 anos. É lógico que é uma realidade diferente da minha época, mas eu comecei nas empresas da família. Meu pai teve comércio, eu sempre fui vendedor. Eu mostrei aqui no começo um monte de cargo, um monte de situação, mas o que eu sei fazer é vender. O que eu me especializei em fazer é vender. O que eu gosto de fazer é vender. Em 1989 eu comecei a trabalhar. A sequência minha, 10 anos depois, trabalhando desde os 11, sempre com venda, foi em 1999 comprar uma participação societária em uma empresa que tinha 4 anos, tinha 4 pessoas lá dentro, e essa empresa nasceu em 1995, um mês depois que a internet começou no Brasil. A internet começou no Brasil em janeiro de 1995, ela foi fundada em fevereiro de 95, eu comprei uma participação societária dela em 1999 com 20 anos, e quando eu comprei permutando com o meu trabalho. Eu não tinha dinheiro, só que a pessoa que era fundadora da empresa, ela tinha uma dificuldade que era vender. Aliás, quantos aqui são de tecnologia? Levanta mais alto a mão. Tome muito cuidado em como você vende, pelo amor de Jesus Cristo. As pessoas precisam entender o que vocês falam. Nessa hora o cara de tecnologia fala assim, fica pensando, será que eu falo difícil? Se tem cliente na frente, fala assim, já na hora ele aponta. Só para vocês terem uma ideia, eu gosto de brincar com isso. O meu sócio, o nome dele era Tarcísio. Não é Tarcísio não, igual o governador, Tarciso, Z-O. O nome da empresa quando eu comprei era NES, com 2 N's e 2 S. A hora que começava uma reunião,
de um tal de e-mail que as pessoas começaram a usar tem 4 anos, ele falou assim: o meu e-mail é tarciso@nes.com.br. Falei: querido, deixa eu explicar, está demorando mais tempo para explicar o seu e-mail do que falar o que a gente veio fazer aqui para vender. Vamos mudar o nome da empresa? A primeira coisa que eu fiz foi mudar para a Web Consult. A Web Consult cresceu bastante. A Web Consult chegou a ser uma das principais empresas de fábrica de software de desenvolvimento internet do estado de Minas Gerais. Em 2005, ela tem uma relevância importante, um faturamento significativo. Eram mais de 60 pessoas trabalhando na fábrica de software, uma empresa que começou com 4, sendo um sócio, a cunhada do sócio e 2 irmãos, um layoutista, designer e um programador. Aqui, quando a internet passa a ter uma relevância diferente, a gente acompanha essa onda. Quem usa a internet há mais tempo, tem barba branca ou cabelo branco, como eu, teve a internet introduzida no seu dia a dia. Essa introdução da internet fez com que ela saísse de um patamar e entrasse em outro. Aí realmente ela começou a fazer diferença. Meu faturamento aumentou muito. Em 2019 nosso faturamento explodiu, porque a abrangência de internet foi outra. Ela para de ser infraestrutura e passa a ser também veículo de comunicação. Nessa hora aqui, os grandes empresários não tinham Facebook, não tinham Orkut. Nós aqui não tinha Instagram, isso não existia. YouTube era brincadeira com o tamanho de banda larga que a gente tinha. Mas aqui a internet mudou o jogo não para a Web Consult, mudou para todo mundo. A gente acompanhou essa onda e fizemos de 2009 até 2012, não sei se está dando para ver aqui, um acúmulo de crédito extremamente grande. O que é esse crédito? Eu não perdia uma venda. Para eu não vender, era algo que verdadeiramente estava completamente fora da minha capacidade de entrega. Não é a capacidade de produção, é eu não conseguir minimamente entregar algo para alguém por um valor que ele minimamente entendesse ser o justo para me pagar. Porque eu tinha uma equipe grande. Quando você tem uma equipe grande, você tem um problema também. Equipe grande, você tem que continuar produzindo grande sempre, porque senão você começa a ver aquele monte de carinha, aquela guia de GPS enorme para poder pagar, aquele tanto de nota de terceirizado para poder pagar, e os caras estão de braço cruzado porque você foi incompetente de não trazer volume de trabalho. Eles estão prontos para trabalhar, você que não deu conta. Para poder manter essa engrenagem girando, como que é o nome desse lugar aqui, mandaram aqui, nós estamos? Infinity. Eu chegava aqui, apresentava a minha empresa de tecnologia para a Infinity, e ela falava assim: Léo, achei muito interessante, só que eu não consigo pagar o seu ticket. O ticket de atendimento da Web Consult em 2012 era de 150 mil ano. Aí a Infinity podia dizer assim: eu não consigo fazer esse pagamento, por mais importante e relevante que eu entenda que vai ser o seu serviço para mim, mas eu não consigo pagar. Eu falei: mas você consegue pagar para mim em permuta? Ah, vai, em permuta eu consigo. Falei: então vamos fazer um contrato, 150 mil. Cadê a ótica 5G? Tá, ela foi no banheiro. É bom que a gente pega a hora que a pessoa vai no banheiro, ela sumiu. Não tem problema. Aí eu fui lá na ótica 5G, entreguei a proposta. Ah não, Léo, eu acho super interessante, muito bacana. Então vou fazer em permuta, eu faço 150 mil de óculos. E assim foi. Obviamente não conheço esses parceiros, eu estava em Belo Horizonte, mas eu tinha vários contratos, muitos contratos em permuta, onde nenhum dos meus clientes se furtava a me entregar o que estava combinado. Só que eu não tinha uso para isso tudo. Um simples motivo: quem que gasta 150 mil reais por ano com óculos? Não adianta você ser cego. Não é problema de ser cego ou de não ser cego, é de você ser megalomaníaco ou não. Porque você gastar 150 mil, você tem que usar um óculos por dia, um óculos caro por dia. Se você não vou repetir, você nunca vai me ver no Instagram com o mesmo óculos. Todo dia eu vou ter um óculos diferente. Não dá para gastar 150. Quer dizer, dá, se você quiser gastar, gasta, mas não faz sentido.
Só que eu não tinha 150 mil com um. Eu tinha 200, 300, 150, 1 milhão. Porque o meu ticket médio, 150. Tinha várias contas para poder receber. Em 2012, a gente praticamente estava a um passo de implodir uma empresa rica em crédito, com pouco caixa, com dinheiro nenhum. E aí sabe o que aconteceu? Aí eu lembrei do meu pai. E aí tem uma parte que você conhece dessa história do Clube de Permutas, você já viu alguma entrevista minha. Eu fui dormir e Deus me deu um sonho. No dia seguinte eu chamei a equipe da Web Consult para explicar o sonho. O sonho é a plataforma que você usa hoje, é o aplicativo que você usa hoje, é o evento que você está vendo e participando hoje. Só que a minha experiência com permuta é muito diferente, talvez, da maioria das pessoas, talvez diferente da sua. Porque um dia, eu que pensei, de uma maneira inocente e ingênua, como uma criança, de que meu pai estava pobre e quebrando, meu pai teve a capacidade de explicar numa linguagem que uma criança de 6 anos conseguiu entender. Nós não somos pobres. Nós estamos fazendo muito mais do que a maioria normalmente faz. Nós somos inteligentes. E aí quando eu junto o sonho que Deus me deu com a experiência que eu vivi aqui atrás e o problema que estava aqui, aí nasce o Clube de Permuta, com uma aceleração enorme do meu jeito de pensar. Do meu jeito de pensar. Não é do impacto que nós causamos em cada um dos mais de 2.000 associados que nós temos. Eu estou falando única e exclusivamente da minha vida, da minha família, dos meus negócios. A experiência que eu vivi na minha casa, o problema que eu sofri na minha empresa, o sonho que Deus me deu é uma resposta ao que eu precisava fazer, só dependia de mim e de mais ninguém. É mudar o jeito de pensar. Muitas das vezes quando você falar de permuta, as pessoas vão achar que você está quebrado. Muitas das vezes quando você falar de permuta multilateral, vão achar que você está fumando maconha. Muitas das vezes em que você se apresentar estrategista pela maneira com a qual você atua no clube, as pessoas mais preguiçosas em matemática vão falar assim: é não, muito complicado isso aí. Deixa eu te falar uma coisa, querido e querida. Se tem um negócio que não é complicado, é permuta. Agora, precisa ser inteligente para poder entender o nível de sofisticação do que eu vou apresentar aqui para você. O que eu quero é que de alguma forma, se serviu para mim, que sirva para você. Mas eu vou te apresentar em números, de maneira clara, cristalina, aquilo que eu não apresento em lugar nenhum. Aqui, em uma sequência muito rápida, em 2012, muda a mentalidade porque nasce o Clube de Permuta. Nasce o Clube de Permuta, um sonho de Deus. Em 2015, depois de 3 anos, a gente começa a expandir o Clube de Permuta. É por isso que o Clube de Permuta está aqui em Franca. Porque em 2015, a gente decidiu que o modelo que a gente utilizava transcendia a cidade de Belo Horizonte e poderia ser aplicado à realidade de outros empresários de vários lugares do país. E a gente começou com franquia em 2015. Esse negócio ficou realmente muito interessante. Em 2016, eu vendi a Web Consult. Ela tinha mais de 20 anos. Eu vendi a Web Consult em 2016 porque eu precisava me dedicar para que o projeto de franchise que a gente começou um ano antes, em 2015, verdadeiramente funcionasse. E funcionou, porque em 2019 a gente foi considerada a maior plataforma de permutas multilaterais do Brasil. Uma novidade, talvez, para muitas pessoas. Nós não somos pioneiros no Brasil com permuta multilateral. Nós somos pioneiros em uma rede de franchising. Mas a permuta multilateral já existia no Brasil quando a gente começou. E a gente não nasceu líder. Nós conquistamos a liderança em 2019, depois de 4 anos de expansão do nosso processo de franchise. Em 2021, passada a pandemia em 2020, em 2021, também um ano de pandemia, ao final dele, nós trabalhamos a nossa base de associados de uma maneira diferente e nos tornamos a maior da América Latina. Posto esse que a gente jamais perdeu desde 2021.
Em 2022 a gente disputa pela primeira vez o Centro de Excelência da BF em franchise e vencemos. 2023 bicampeões. Em 2024 a gente faz a nossa unidade da Colômbia e de Portugal. Ganhamos pela terceira vez consecutiva o Centro de Excelência em franchise. 2025 o tetracampeonato do Centro de Excelência. Estamos disputando de novo em 2026. Eu conto para vocês se deu penta ou não em maio. Mas por que isso aqui? Porque isso aqui está recheado de case, está recheado de oportunidade. A permuta começou na minha vida por uma necessidade. Olha, mas você não falou que você não era pobre? Eu sempre fui de classe média. A escola que meu pai me colocou, que colocou meus irmãos, lembrando, sou eu e mais 3. Quem tem 4 filhos aqui? Levanta a mão. Agora eu vou engrossar. Quem tem 3? Você já sabe como que é para pagar boleto de escola, né? Sabe como é que é ou não? 3. Meu pai nunca pagou. Meu pai nunca pagou. Em dinheiro, não. Volta para cá. Depois se tornou estilo de vida. Eu vou te explicar. Olha só. A gente tem que entender que as experiências que a gente vive formam o nosso jeito de pensar. Concorda comigo? É baseado naquilo que a gente adquire de conhecimento, mais experiência de vida. Isso molda o nosso raciocínio. Eu nunca tive um raciocínio de que permuta era ruim. Eu nunca tive um raciocínio de que permuta era coisa de gente quebrada. Eu nunca tive um raciocínio de que permuta era algo a ser utilizado como uma alternativa na hora que todas as outras acabaram. Ela é a minha primeira alternativa. Para isso acontecer, eu tenho que pagar a escola dos meus filhos. Para pagar a escola dos meus filhos, eu fui no Colégio Batista, escola que eu escolhi para poder ser a escola dos meus filhos, e a reboque veio meu sobrinho. Quando eu conversei com eles, o Colégio Batista não faz parte do clube de permuta. E aí vai o primeiro entrave que eu quero tirar da sua cabeça. O clube de permuta ele não se fecha em si próprio. O clube de permuta é para mim, não sei para você, eu estou contando a minha história. O clube de permuta é para mim moeda igual Pix. O clube de permuta é para mim moeda igual cartão de crédito. Então, eu fui até a direção do Colégio Batista e falei o seguinte: eu gostaria de trazer meus 2 filhos para cá. Aí eles falaram assim: Léo, que maravilhoso, nós temos até um desconto. Quando vem um irmão, tem 10% de desconto na mensalidade do mais novo. Ah, que maravilha. Aí eu perguntei assim: e se eu pagar 3 anos na frente? Ele falou assim: você está falando sério? Eu falei: tô. Aí o cara já pensa assim: estou conversando com o rico, vai ser bom aqui o comércio, né? Aí ele fala assim: não, se me pagar em 3 anos tem um outro desconto. Falei: quanto que é o desconto? Fez as contas. Quanto que dá tudo? Deu tanto. Entrei na plataforma do clube de permuta, loguei com a minha senha e falei assim: o que você quer? Ele falou: como assim? Eu falei: escolhe o que você quer aqui, eu vou te pagar. Não, mas eu não posso participar do clube de permuta. Eu te falei quando você me ofereceu que a Junta Nacional do Colégio Batista não autorizou por causa da dinâmica. Eu falei assim: eu não estou pedindo para você entrar no clube, não. Eu estou falando o que é que você quer que eu te pague aqui à vista, 3 anos e 2 meninos, que eu vou te pagar agora, é só você escolher. Você está falando sério? Eu posso usar sem ser associado? Pode. É meu, eu faço o que eu quiser. Mas deixa eu te fazer um parênteses antes que você ache que isso é um privilégio meu. Isso é seu também. Sabe o que o seu contrato fala com o clube de permuta? Que todas as vezes em que você quiser utilizar o crédito para fora da sua empresa ou para você, basta você comunicar ao clube, o clube autoriza, você vai lá e usa. Aí eu cheguei para ele e falei assim: o que você precisa? Ele falou assim: não, Léo, você me pegou de surpresa. Eu falei: eu vou te ajudar. Você precisa de publicidade? Você precisa de controle de praga? Você precisa de sistema de limpeza? Nossa, tudo isso aqui eu gasto uma fortuna. Eu falei: perfeitamente, dá para chamar quem é que paga a conta? Aí ele já chegou, chamou no ramal quem paga a conta. Chegou, fez a conta. Por fim, nós fechamos 3 anos, 2 meninos, mas dava para fazer 5. Mas foi uma experiência.
Isso meus meninos eram desse tamanho. Vocês viram pela foto ali que já passou eu há muito tempo. Aliás, para me passar não precisa muito esforço também. Mas a realidade é que eu não pago boleto de escola em dinheiro. Por quê? Eu sou inteligente. Você já parou para pensar que você pode pagar suas coisas de maneira antecipada, fazer bem para a pessoa que está ali e ainda te custar menos? Outro item. Eu precisava fazer uma viagem para os Estados Unidos. Por quê? Porque a permuta me permite realizações. Eu falei para vocês, hoje faz 5 anos que meu pai faleceu. Em 2019, faziam 30 anos que meu pai não voltava a Miami. Meu pai ele ia regularmente aos Estados Unidos sempre que podia, porque trabalhava com a exportação das pedras. Mas de 1989, que foi a última viagem que ele havia feito até então, parou o comércio para os Estados Unidos, não fazia mais sentido ele ir, ele nunca mais foi. Eu chamei meu pai, nós ficamos lá 10 dias, só eu e ele. Hoje, um almoço todo especial com o nosso palestrante, Leonardo. Leonardo deixa uma mensagem para os empresários de Franca, né, conhecer o clube de permuta e dar esse pontapé inicial para 2026 de uma forma inteligente. O que eu pensei aqui hoje na palestra foi justamente deixar uma palavra não só motivadora, mas inteligente para 2026. Serve para qualquer ano, mas em especial agora que nós estamos começando o ano. Muitas das vezes quando a gente olha para necessidade de investimento que a gente lembra de reais. A gente lembra do dinheiro que a gente tem no banco. Mas dinheiro é dinheiro. E o clube de permuta proporciona ao empresário multiplicar os tipos de dinheiros que ele tem. Eu apresentei hoje aqui coisa muito íntima, muito do meu dia a dia, muito daquilo que eu faço na minha casa e nos meus negócios. Então, aquilo que hoje eu mostrei, a intenção foi motivá-los a tentar experimentar algo parecido. Hoje eu utilizo tudo aquilo que eu tenho à minha disposição, e não só reais. São os reais, são os permutes da plataforma do Clube de Permuta e são permutas que eu posso fazer de maneira direta com quem se interessa pelos meus serviços. Quando a gente tem esse olhar, a gente aumenta muito o nosso espectro de ação. Então, um convite é para poder sair da caixinha. É de pensar de uma maneira um pouco diferente do que o convencional para poder ter um 2026 diferente do que foi 2005, 2024, 2023. Para a gente poder fazer diferente, uma das alavancas que a gente possui, está instalada em Franca há muitos anos, já é um sucesso, é o Clube de Permuta. Estou convidando, obviamente, para um empreendimento que é meu, mas que eu tenho convicção que pode ajudar os empresários a destravar a mentalidade e fazer negócio de um jeito diferente, muito mais eficaz e inteligente. Gostei demais. Abriu assim, sabe, novos horizontes pra gente. Bom, foi muito boa a palestra e eu só tenho que agradecer. Tá aí, gente, olha, a Lute Conta e o Léo e o Mandara, que faz parte, né, do Clube de Permuta de Franca, convido você para conhecer essa nova plataforma, que está só crescendo. Isso mesmo. Obrigada. Obrigado a você, querido.